sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Terminamos de analisar os impostos federais, estaduais e municipais. Vamos passar no vídeo de hoje a analisar as taxas. Me acompanhe aqui pelos slides. Pessoal, então vamos analisar a segunda categoria de tributo previsto no artigo 145 da Constituição Federal. Já vimos que o artigo 145 se refere a 3 tributos: impostos, as taxas, contribuição de melhoria. Já analisamos impostos, então vamos entrar aqui nas taxas. Previsão constitucional, artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal, artigos 77 e 80 do Código Tributário Nacional, o nosso CTN. Notem que dentro da classificação de tributos vinculados e não vinculados, vimos que os impostos são não vinculados, porque paga-se imposto em razão da presumida capacidade contributiva e o dever de solidariedade. A gente paga imposto e não tem nada que o poder público faça para a gente diretamente, embora possa fazê-lo indiretamente. Ao contrário das taxas, a gente tem uma contraprestação por parte do poder público. Nem sempre uma contraprestação positiva, mas o poder público vai exercer o poder de polícia, vai prestar um serviço para o contribuinte das taxas. Por isso que a gente diz em direito tributário que as taxas são contraprestacionais e ressarcitórias. Vamos analisar isso melhor logo na frente. Olhando aqui o artigo 145 da Constituição Federal, vemos aqui no inciso 2 que há 2 tipos de taxas no Brasil. Uma, em razão do exercício do poder de polícia, presta atenção, poder de polícia. Outra, pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos. Então, é outra hipótese. As taxas podem ser instituídas com base em 2 pressupostos: poder de polícia ou serviços públicos. E esses serviços públicos devem ser específicos e divisíveis, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Isso é muito importante para separar as taxas dos demais tributos. Então, o serviço público tem que ser específico e divisível. Se não for, deve ser financiado não por taxa, mas por impostos, que financiam todos os gastos do poder público. Se a gente tivesse que cunhar uma expressão, a gente poderia dizer que taxa é um tributo instituível tanto pela União, Estado, Distrito Federal e municípios e cobrado por quem a lei atribui a condição de sujeito ativo. Quem tiver a prerrogativa de prestar o serviço ou exercer o poder de polícia pode instituir a taxa. E a taxa tem como fato gerador o aspecto ali acentuado na Constituição, que é o exercício regular do poder de polícia e a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Há, sim, uma zona meio cinzenta quando se trata de taxa, porque ela pode ser confundida com preço público, tarifa. Mas aqui a gente já tem uma definição mais ou menos consagrada na jurisprudência brasileira, que taxa e serviço público são diferentes. Porque a taxa é cobrada, e a taxa instituída e cobrada por lei, regida, portanto, o princípio da legalidade, é um tributo, enquanto o preço público não é da natureza contratual. A pessoa pode executar um contrato e pode fazer o distrato. Taxa é um tributo, então é uma obrigação ex lege. Existe também a questão quando se fala em taxa, preço público, tarifa. Por exemplo, a tarifa cobrada pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica Federal, não são tributos, são contratuais. É um contrato de adesão que o cliente autoriza o débito da tarifa lá, renovação de cadastro e tantas outras que são cobradas da gente. Então, há essa diferenciação entre taxa, preço público e tarifa. Vamos classificar as taxas aqui. A primeira hipótese, nós já nos referimos, é a taxa de polícia, prevista na Constituição Federal, artigo 145, inciso 2, e disciplinada no artigo 78 do CTN. Então, lá tem o que seja poder de polícia, por parte do poder público. É um poder muito amplo, que interfere em direitos, em bens, etc., dos contribuintes. Aí eu rolei aqui nesses slides vários exemplos que autorizam a instituição da taxa
em razão do exercício regular do poder de polícia. É isso, vocês podem pausar o vídeo, olhar aí com calma. Tem taxa de fiscalização, geralmente taxa de fiscalização e vistoria em estabelecimentos comerciais, né? Esse é o exercício por excelência do poder de polícia. A taxa em razão do poder de polícia, ao contrário, por exemplo, da taxa de serviço, será devida se o Estado realmente exercer o poder de polícia. Né? Analisar a situação do contribuinte, se vai dar um alvará de localização e funcionamento, etc. Por outro lado, no julgamento do RE 588322, o Supremo Tribunal Federal flexibilizou esse entendimento. Por quê? Ele disse, o STF, a existência de órgão administrativo faz presumir o exercício do poder de polícia, autorizando a cobrança da taxa. Por quê? Se o poder público construiu, tem lá toda a sua burocracia para exercer o poder de polícia, em razão do princípio, inclusive até da legalidade que rege a administração pública, seria impensável que ele não fosse exercer esse poder de polícia. Passando aqui para a segunda subespécie de taxa, que é a taxa de serviço, é o serviço público, né, específico e divisível, colocado à disposição do contribuinte. Enquanto nas taxas de polícia a gente precisa ter o exercício efetivo, ou então pelo menos a estrutura, né, organizacional da instituição, aqui na taxa de serviço, o uso pode ser meramente potencial, é o que ressalva o CTN, né, e a Constituição Federal também. O CTN especificamente no artigo 79, inciso 1, a linha B, porque a cobrança pode ser feita, né, não obstante a disposição do serviço específico e divisível para o contribuinte e o contribuinte possa usá-lo ou não. Exemplo desse tipo de serviço é coleta e remoção de lixo. O serviço está disponível para o cidadão, se ele quiser usar, bem, não quiser, também será-lhe cobrado a taxa. Já nos referimos no início desse vídeo que as taxas são contraprestacionais e ressarcitórias. Isso é muito importante porque, meus amigos, você imagina, o imposto é não contraprestação, a gente paga, razão entre outras, pelo dever de solidariedade. E as taxas existem para recuperar, né, um preço, um pouco das receitas públicas consumidas na prestação de serviço, porque essa prestação de serviço não é para toda a coletividade, ela é específica e divisível para um contribuinte que está usufruindo, demandando mais serviço por parte do poder público do que os outros que simplesmente pagam o tributo, né, e não exigem prestação de serviço. Tem uma disposição, né, no artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Federal, que diz que as taxas não poderão ter por base de cálculo própria dos impostos. Por quê? Exatamente por essas duas características que eu acabo de mencionar. A taxa visa, né, a recuperar um pouco dessa receita consumida na prestação de serviço público. Os impostos visam arrecadar de toda a população para financiar todas as despesas públicas. O Supremo também mitiga, né, flexibiliza esse entendimento, dizendo que é constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto. É a súmula vinculante número 29 do STF. Pode coincidir, por exemplo, a taxa de lixo pode pegar alguma coisa de base de cálculo PTU? Pode, não pode haver essa identidade total, porque aí não seria uma taxa, seria um imposto disfarçado. Trazemos aqui essas súmulas vinculantes do STF na matéria de taxa. Temos lá que na súmula vinculante 41, que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Os municípios tentaram várias vezes cobrar taxa de iluminação pública, né? E isso não foi para frente. Foi preciso o constituinte derivado criar uma autorização na Constituição, no artigo 149, permitindo, né, os municípios devem cobrarem a chamada contribuição de iluminação pública, geralmente chamada de COSIP. Outra disposição é a súmula 19, também do STF, que diz que a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145.2 da Constituição Federal. Porque exatamente que pode, né, haver alguma coincidência, mas o IPTU tem que um fato gerador da propriedade, domínio útil da propriedade imóvel, agora a taxa não, em razão da prestação do serviço. Tem aqui um PIS aí? Não, porque os fatos geradores são diferentes, né? O contribuinte aqui das taxas pode utilizar esse serviço,
efetivamente ou potencialmente. Agora, o PTU, né, sempre corrigente. O contribuinte é proprietário, é possuidor de direito real, tem que pagar o imposto. E o fato gerador é outro, né? Aqui é a coleta, remoção, tratamento, né, do lixo ou resíduos, enquanto o PTU é propriedade do imóvel. Amigos e amigas, então era isso para hoje. Se inscreva no canal, deixe seu like e até breve.